Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um Identicast, o podcast capixaba feito para todo empreendedor brasileiro. Aqui você tem inspiração, motivação e um monte de estratégias. Todas as semanas, quarta-feira, às 8 da noite, aqui no YouTube e todas as nossas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com dois gigantes, né, do Espírito Santo e do Brasil. Vieram trocar uma ideia. A gente vai falar de terceirização de mão de obra, legislação e mais um monte de coisa. Muito bem-vindo, meu amigo Maxwell Pereira. Boa noite, né? Boa noite. Muito obrigado pelo convite, gostaria muito de agradecer ao Identicast, ao Winston pela parceria, muito obrigado pelo convite. E naquilo que eu puder contribuir, com certeza pode contar comigo. Que maravilha. Hoje substituindo, né, minha maravilhosa Camila Além, que eu trouxe aqui um cara à altura. Não sei em que quesito, né? Seja muito bem-vindo, Bruno. Beleza, boa noite, pessoal. Eu vim aqui, né? Vou ajudar o Wilson, né, a fazer o apoio da entrevista, né? Comentando, fazendo alguns comentários, fazendo algumas pontuações legais aí, aproveitando o meu conhecimento, que eu sou contador, né? Legal, Brunão. Bruno Fabris Gaburro, né, nosso contador, nosso parceiro, um dos maiores contadores, um dos maiores escritórios aí de Cariacica, do Espírito Santo, né? Veio aí, por isso que eu tô falando, os caras são de peso e a gente vai trocar um papo aqui de alto nível. Mas para a gente começar, eu quero te pedir para você já se inscrever no canal. Se inscreve aqui agora, clica aqui, ativa as notificações, né? Para toda semana você vai receber a atualização do podcast. Vai ao ar, sempre um convidado diferente, sempre uma história, uma inspiração, sempre alguma estratégia, a gente compartilhando aí. Então se inscreve aí e ao final compartilha com o seu amigo empresário que precisa melhorar aí os processos, precisa recrutar pessoas, que o papo hoje é esse, né? É te ajudar a economizar na carga tributária, né? E colocar a equipe aí sob demanda. É o trabalho que a Gold Group exerce. Max, conta pra gente a história. Quem que é o Max? Primeiro. Max é uma pessoa simples, né? Como praticamente quase todos os empreendedores que a gente ouve falar, que nós ouvimos a história. Venho de uma família humilde, da comunidade, e que resolveu em algum momento da vida mudar a história da tua família, mudar a história da tua geração e impactar a vida das pessoas. Esse é o resumo do Maxwell. Eu estava ainda ontem, eu acho, conversando com um colaborador meu e estava falando justamente isso, que isso faz parte do nosso propósito. Se nós não conseguirmos alcançar isso, então a coisa, assim, fica muito sem sentido. Mas eu fui ajudante de caminhão, fui conferente, passei para motorista e hoje, por exemplo, atuo na área da logística, fornecendo mão de obra de ajudante, conferente, operador de empilhadeira, esse pessoal, todo mundo para a área da logística e transporte. Eu lembro que você me contou já, tem uma história aí dessa transição de carreira. Como é que foi isso daí, Max? De sair lá do volante... Eu, assim, um garotão novo, né? Hoje tem 11 anos, não vou revelar a minha idade aqui, mas já tem 11 anos que a Gold já está no mercado, né? Legal. Então, nesse período aí, lá no início, nessa empresa que eu fui ajudante, conferente, motorista, um certo dia ali, eu cheguei pro meu ex-patrão na época e falei com ele, falei, rapaz, eu preciso de buscar um outro ambiente, assim, um lugar que eu consiga crescer, alavancar na vida, porque aqui eu olhei pro lado... Joaquim tem 30 anos aqui e tá na função X até agora aqui, o rendimento tá tanto. O José ali também tá em tanto. Aí eu olhei e falei, rapaz, o único lugar que me cabe aqui até então é na tua cadeira. Então, assim, desculpa a minha audácia, mas agora é o único lugar que eu me vejo, porque o gerente é meu amigo, o coordenador, no caso da operação, era cunhado dele. Eu falei, rapaz, ficou apertado para nós dois aqui. Foi só me resta a tua cadeira, porque tu tá ficando de idade, entendeu? Então agora eu seria a pessoa para poder assumir o comando. E aí nessa brincadeira, assim, ele acabou que saiu, como assim, eu venho de um meio cristão, né? E sempre acreditei muito na bênção, isso é muito importante na vida das pessoas também. E eu lembro que na época eu falei para ele que eu precisava de sair, buscar novos ares. Eu fui em busca disso e um dia, quando eu estava saindo da empresa, ele pegou e me abençoou. Falou,
abençoou minha vida, eu fui na paz de Cristo. E aí eu lembro que na primeira semana que eu fiquei fora, e sempre quando eu ouvi uma frase que ela é muito importante, fala bem assim, quando nós começamos a empreender, nós temos que sempre assim, saber que nós vamos sofrer o efeito colateral no caso do empreendedorismo. E na primeira semana que eu fiquei fora, eu lembro que ele me ligou numa sexta-feira, nós fazíamos entrega na época da Casa Bahia, Ponto Frio, né, do Via Varejo na época. E aí ele me ligou na sexta-feira, me chamava de Pereira, né? Pereira, tudo bem? Tudo bem, rapaz. O que você vai fazer amanhã? Eu falei, rapaz, amanhã eu vou pra praia. Trabalhei 8 anos pra você aí, todo dia passando na beira da praia, falando, rapaz, no final de semana eu vou pra praia, vou pra praia, vou pra praia. E amanhã eu combinei que eu vou pra praia. Ele falou, sua praia é aqui amanhã comigo. Vou carregar um carro pra você aqui e você vai fazer umas entreguinhas pra mim. Eu falei, opa, pode sair fora disso aí, cara. Aí, faz o seguinte, eu vou então. Dá uma marmitinha aí, um churrasco, você paga meu churrasco amanhã e tá tudo certo e paga a minha diária. Positivo então, fechado. No dia seguinte eu tava lá, isso eu fiz no primeiro final de semana. Pensei, bem, já não vai me ligar mais. No segundo final de semana ele me ligou de novo. Eu falei, não, pô, aí já é brincadeira, né? 2 finais de semana seguidos, depois de 8 anos. Dá uma folguinha pro cara. Não, rapaz, vem pra cá porque eu tô precisando de você aqui. E nessa que eu fui, ele era um alemãozão assim, um pouco mais da sua cor, assim, digamos assim. E vocês quando ficam nervosos, fica vermelho, não é isso mesmo que acontece? Orelha. Vocês ficam vermelhos, né? E eu lembro que eu cheguei no pátio, rapaz, quando eu fui relacionar as notas, né, que a gente chama lá, por exemplo, de manifesto no transporte. Quando ele foi fazer meu manifesto de carga, eu lembro que ele tava suado. Aquele bigodão dele assim, mais ou menos igual o seu, assim, bem pretinho, né? Ele tava suado, transpirando. Aí ele olhou pra minha cara e falou, Pereira, arruma 30 pessoas e bota pra trabalhar aqui pra mim. Aí eu olhei pra cara dele e falei, rapaz, você não sabe o que é que você tá falando. Entendeu? Mas faz o seguinte, agora você só me dá a minha marmita, entendeu? Pra mim poder seguir, fazer minhas entregas, mais tarde você faz o depósito da minha diária e tá tudo certo. E eu fui pra casa e fiquei com aquilo me incomodando, né? Mas pra encurtar a história, eu num prazo mais ou menos de 30 dias eu fiz contato com ele, como eu já sabia o perfil das pessoas. Eu liguei pra ele e falei, olha, o nome dele é Geraldo, né? E hoje nós somos os grandes parceiros. Falei, Geraldo, eu tô com o seu time montado. Ele falou, rapaz, você é doido, né? Eu falei, doido não, você falou pra me fazer, eu já fiz. Pediu, né? Pediu, ué. Eu encontrei uma oportunidade ali, aí ele falou, tá bom, senta aqui, vamos conversar. E nessa história nós começamos e estamos aí até hoje no processo, né? Nós criamos a empresa em 2012, 2023 agora tem 11 anos, agosto agora, dia 8 de agosto, fez exatamente 11 anos de negócio. Uau, cara, que legal. Meus parabéns. E essa empresa é a Gold Group. Gold Group. Gold Group. Rapaz, eu fico observando, Bruno, tem gente como a gente que pega o limão e faz a limonada, né? E o que o cara fez com você, ele te lançou ali o limão. Isso. Tem gente que faz o quê? Chuta pra cima, né? Uma reação natural seria, pô, esse cara é maluco, querendo que eu contrate 30 pessoas e tá achando que eu sou o quê? Ele que é o dono, ele se vire, né? E vai embora. Exatamente, mas aí veio a veia empreendedora. A veia empreendedora. Você já estava querendo crescer, ele só te deu o norte. Ele só me deu o norte. Eu saí para poder montar na época um negócio que aqui no estado, né, no Espírito Santo, eles chamam de Banesfácio, né? Correspondente bancário e tal. Aí eu saí para montar um negócio daqui. Para montar não, na época eu comprei já estava até funcionando. Aí comecei a trabalhar, mas na primeira semana ele já fez esse alarde, eu fui para poder apoiar, na segunda também. E assim, graças a Deus que eu tive essa atitude, mas eu lembro que até hoje, Winston, no dia que eu estava saindo, ele falou que ele gostaria, por exemplo, de ter pelo menos, ele falou, rapaz, se eu tivesse 10 pessoas, por exemplo, com o teu perfil, com essa audácia que você tem, eu era muito feliz. E eu lembro que dessa leva dele, tem eu e uma outra pessoa que até hoje é empreendedor. Ele montou um restaurante e até hoje dá super certo aqui na região, inclusive de Cariacica. E algumas pessoas que também era da época, quando eu olhei para o lado, para vocês, como eu falei e vi, até hoje elas estão na mesma posição. Ou até uma posição menor do que estavam. E estão na mesma empresa. Acredite. Entendeu? Não, isso é um padrão, né? A pessoa tem um perfil ali, ela quer a estabilidade. Sim. Porque para empreender você tem que ter coragem. Muita. Mínimo coragem. Muita coragem. Para você enfrentar ali um novo desafio, abrir um mercado, né? É o que diferencia, né? Os homens dos meninos. Dos meninos. Exatamente. A coragem, eu acho que é o principal. Exatamente, porque se a gente consegue ter essa expertise, não foi algo planejado, você não planejou. Não. Isso é uma realidade, né, Bruno? De muitos empreendedores, né? Uhum. Você que é contador,
atende várias empresas, né? Eu percebo assim, eu tive um tempo que eu trabalhei numa empresa de equipamentos, vendia equipamentos para empreendedores. Eu tive, no meu período lá, 1 ou 2 clientes que chegavam com um projeto, um plano de negócio feito no Sebrae. Bonitinho, o padrão. tudo antes, né? Eu participei desse daí, tá? Não deu certo, não. Estudo de Tudo mercado. antes, Estudo né? de mercado. Eu aquele lembro, eu negócio lembro. antes. Mas, Brunão, como é que é aí a jornada da maioria dos empreendedores? Basicamente é o seguinte, quem chega com muito planejamento e começa a fazer, às vezes o negócio não dá certo. Às vezes a pessoa que pega uma oportunidade, que vislumbra uma oportunidade, Vê uma brecha no mercado ali, né? e faz assim as coisas acontecerem, e às vezes o negócio dele acaba indo mais para frente do que às vezes a pessoa que se planejou. Porque planejar é uma coisa, executar é outra, né? Às vezes quando inicia a execução, aí a pessoa não tem aquele perfil de administrar e de tocar um negócio. Às vezes os grandes problemas que a gente identifica, problema na área financeira, que não consegue, quando vem aquela grande quantidade financeira que roda, né? Que toda empresa tem uma quantidade de capital, de recursos que vai rodando, é o capital de giro. Às vezes a pessoa se emociona ali com aquela quantidade. Acha que é tudo dele. Isso. E uma outra coisa assim que hoje é a principal dificuldade dos empresários hoje é com RH, com o pessoal. Para isso... Lidar com o RH. Porque você às vezes tem uma empresa com 10 funcionários, um restaurante. Você é o dono. Mas você não tem habilidade para lidar com as pessoas. E esses 10 funcionários, eles não gostam de você como patrão. Então, como que um negócio roda assim? É um desafio, Então, né? Hoje é o que eu vejo como maior dificuldade para os empresários. E eu tenho muito cliente com essa dificuldade. E para isso, né, surgiu a Gold Group. Isso aí. Que é uma parte muito Justamente, interessante. né, Max? Justamente para isso. E conta pra gente aí, Max, como que é o trabalho da Gold? O Brunão deu uma excelente aí abertura, né? Tocou para você Faz bater gol. pro gol. Vamos lá, né? Bem, o trabalho da Gold ele se resume na seguinte questão. Nós fazemos a parte de recrutamento e seleção, certo? Então, hoje, para o empresário que ele tem dificuldade em contratar, dificuldade em encontrar pessoas, então ele pode hoje nos contratar através, digamos, gente, vai lá, né? Taxinha irrisória. Então, tipo assim, você pode ir lá, nós vamos fazer para você recrutamento e seleção, nós vamos direcionar para você o profissional, já com toda a documentação pronta, você só faz, no caso, a admissão dele através da tua empresa. Esse é uma das modalidades que nós trabalhamos. A outra modalidade, nós também trabalhamos com mão de obra temporária e intermitentes. Nós somos, assim, especialistas exatamente em altas demandas. Aquela demanda, vamos colocar agora, nós estamos se aproximando do mês de novembro, a gente está falando de Black Friday, final de ano, algumas empresas do e-commerce que trabalham com linha branca, ar-condicionados e tal, o pessoal já está na vibe do verão, então está todo mundo ali já muito acelerado e essa é justamente a nossa expertise. Quando você tem um aumento no seu fluxo, você nos chama para poder fazer essa parceria que eu te entrego essa mão de obra operacional, digamos assim. E dentro do que o Bruno, né, nos falou, hoje fazer esse trabalho de gestão de pessoas, literalmente, ele é muito complicado. Eu comecei a viver isso porque quando eu comecei meu negócio era apenas eu, acho umas 2 pessoas ali, e nós éramos muito família, né? E foi passando o tempo, você vai fazendo, tipo assim, a aquisição de mais pessoas, colocando pessoas, por exemplo, numa ponta do time. Olha, agora aqui eu preciso de um coordenador de operação, agora aqui eu preciso de um coordenador de logística, aqui eu preciso de um coordenador financeiro, uma coordenadora de RH. Você vai vendo que a família interna ela vai crescendo, automaticamente os conflitos também vão crescendo. Sim. E eu cheguei a um ponto, uma época, Bruno, que eu passei justamente por isso daí, em que eu tinha um time no meio da rua, em que as pessoas nos enxergavam, que é assim que às vezes o colaborador lá na ponta ele nos enxerga, ele enxerga bem assim, esse cara tá aqui, tá ganhando dinheiro nas minhas costas, tá ficando rico, e algumas pessoas, por este motivo, ele acaba tomando, não digo que ódio, mas ele fica ali meio receoso com você, magoado. Então, assim, para fazer essa parte da gestão ali, eu penei um pouquinho,
Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho um time assim muito sólido interno. Legal. Mas assim, quando o time começou a crescer, a dor do crescimento, eu posso falar que nessa parte eu sofri muito. Sim. Sofri muito. E com certeza hoje é um dos maiores desafios do empresariado. Dentro da Gold, o que nós fazemos basicamente é isso. Quando você tem um aumento de demanda, quando você quer contratar uma pessoa, quando você quer contratar alguém para a tua equipe, você pode falar conosco, nós fazemos para você recrutamento e seleção. Eu tenho aquela demanda que ela é sazonal, que hoje eu preciso de 10 pessoas, mas amanhã eu só preciso de 5, você também pode falar conosco também, que dentro de algumas modalidades que eu tenho lá, eu consigo te atender muito bem nesse formato, entendeu? Então é isso que nós fazemos. Que legal, cara. Na outra conversa que nós tivemos, eu te fiz uma pergunta e eu achei muito bacana. E eu quero que você responda para quem está nos assistindo. A partir de quantas pessoas a Gold presta o serviço de recrutamento e seleção, né? Qual a demanda? Qual a mínima? Aí, tá vendo aí? Para você que tá me assistindo aí, ó, a partir de 1. Aí, ó. Eu só preciso do saúde, né? Entendeu? Então isso parece muitas das vezes que é um serviço inacessível para as pessoas. Exato. Às vezes o micro e o pequeno empreendedor acha difícil. Fala, não, vai ser muito caro. Isso. Um certo dia eu estava num encontro de negócios, né? E aí estava passando lá, eu lembro que uma empreendedora chegou para mim, ela trabalha com aquelas xícaras, fazendo essas xícaras impressão e tal. Personalizadas. Aí ela pegou e falou comigo: Maxwell, eu estava precisando de uma atendente lá para minha loja, eu gostaria de saber como é que é. Será que você consegue fazer para mim? Eu falei: é claro, você me passa o perfil da vaga. Para o empreendedor que ele está me assistindo agora, a única coisa que eu preciso dele é saber o que ele precisa, qual é o perfil da pessoa que ele precisa, qual a função que a pessoa vai exercer, quanto ele vai pagar, o horário que a pessoa tem para pegar no serviço, o horário que ela tem para largar no serviço e quais benefícios ele tem que pagar. Somente isso. E aí, daí para lá, você deixa comigo que eu te entrego o melhor candidato. Pode confiar na minha palavra, tá? Perfeito. E eu indico sempre, né? Rapaz, onde que eu chego? Se tem um empresário que tem uma dor... hoje mesmo eu marquei umas primas minhas que elas são donas de algumas lojas, né, Sim. em Vitória. Eu vi que elas postaram no status lá, trabalhe conosco. Eu falei, cara, procura a Gold. O Max vai resolver o problema de vocês. Muitas das vezes eu preciso para minha equipe interna da contabilidade. Sim. E também muitos clientes meus precisam desse serviço de recrutamento. Sim. É uma área, o recrutamento e seleção é uma área que os clientes são muito carentes, porque às vezes eles fazem o recrutamento por conta própria. Sim. E aí faz aquele testezinho lá de 3, 4 dias. E nesses 3, 4 dias acontece algum problema e a pessoa não vai ficar. E aí a pessoa já começa a ameaçar, entrar na justiça, porque não trabalhou de carteira assinada desde o primeiro dia. Sim. E isso vai desencadeando muitos problemas internos. Eu falo bem assim que, na verdade, o empreendedor hoje, o tempo dele geralmente, ou, digamos assim, que o meu, o seu, Bruno, o do Winston, o nosso tempo, nossa hora é a hora mais cara que nós temos dentro do nosso negócio. Nós costumamos falar. Uhum. E muitas das vezes, o empreendedor hoje em dia, ele quer ele mesmo pegar, fazer esse recrutamento e seleção. E aí, muitas das vezes ali, ele vai um pouco pelo lado emocional, pela história que a pessoa contou para ele, e ele não vai, na verdade, digamos assim, pela competência, pelas habilidades ou para aquela pessoa que realmente vai resolver o problema dele. Que é o essencial. E aí a pessoa chega ali, às vezes ele tá tão sufocado, que a pessoa fez para ele ali 2 planilhazinhas de Excel e ele, rapaz, essa é a pessoa que eu precisava. E quando você vê, fica ali. E aí é uma das frases que nós aprendemos é o seguinte: seja tardio em contratar, rápido em demitir. Então, se não te entregou o resultado, um abraço, segue a vida. Entendeu? Vai tentar uma outra oportunidade, nós vamos abrir uma vaga, no caso, para uma outra pessoa. E muitas das vezes o empreendedor que está nos assistindo agora, muitas das vezes ele quer fazer isso. Eu falo que em algum momento do meu negócio eu precisei de uma empresa neste sentido para poder fazer isso. Para o meu negócio. E aí depois eu peguei o feeling e falei, aqui existe um mercado. Perfeito, cara. Sim. Max, você também atende, né? A Gold atende... Sim. Outros estados. Sim. Né? Como que é esse processo aí de você... A sede é aqui, né? E você vai a São Paulo, vai a outros estados, vai para o norte. Isso. Cara, conta pra gente aí esse desafio.
Eu falo bem assim que hoje a Gold está aqui no Espírito Santo, a sede dela é aqui em Cariacica. Hoje nós atendemos a região de São Paulo, nós temos operações em Guarulhos, temos operação em Cajamar, Barueri, Franco da Rocha, que são regiões de São Paulo, abrindo Campinas. Temos operações em Extrema, no estado de Minas Gerais, é muito próximo ali da divisa também de São Paulo, então esse caminho também é muito próximo. Quando nós vamos a São Paulo dá para poder ir a Extrema tranquilo. Ano que vem nós temos a ideia de abrir Santa Catarina. Legal. E ontem uma pessoa me procurou para Belo Horizonte. Olha que bacana. Entendeu? Então, assim, o processo, Misto, como uma pergunta foi feita, eu faço esse controle, né? Obviamente lá nós temos uma equipe. O ano passado eu fiz a aquisição de uma empresa lá na região, lá em Extrema. E aí, por algum motivo, depois ela não avançou muito. Aí nós declinamos por um momento. E aí eu parei, pensei e falei, eu preciso de começar de novo. E vamos lá, porque se tem uma coisa que eu sou persistente. É a vida do empreendedor, né? Eu nunca vou começar um negócio e se ele der errado eu vou retroceder. Eu errei em algum ponto e eu vou ter que consertar. E isso é inevitável. Então eu sou tinhoso, né? Que as pessoas falam que eu sou tinhoso para esse ponto. Então aí eu peguei, fui para lá, fiz a minha parceria novamente, reativei meus contatos lá e startei a operação. Graças ao nosso bom Deus, hoje ela flui, tipo, que legal, naturalmente. Cara, que legal, que bacana. Foi muito bom. E eu posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Então você está falando que você atua em outros estados. Outros estados. Você sente diferença assim, de perfil de pessoas, tipo, Completamente. do Espírito Santo, Minas Gerais? Completamente. Conta um pouquinho sobre isso aí. Assim, no Espírito Santo, as pessoas aqui, quando nós falamos um exemplo, para a pessoa que mora na Serra, para ela poder trabalhar em Cariacica, a pessoa ela encontra uma certa dificuldade. Quando ela fala de pegar transporte público e tal, então às vezes ali você encontra uma certa resistência. Esse caminho que ela faz, esse tempo que ela gasta no transporte, influencia muito se ela vai aceitar aquela vaga de emprego ou não. Certo. O que eu percebo em outros estados, por exemplo, a região de São Paulo, eu tenho operação que começa às 6 da manhã, as pessoas saem 4 da manhã de casa. Entendeu? Então lá eles não têm essa dificuldade da distância. Aqui já é mais desafiador. Aqui, né? já é mais desafiador. Agora, quando nós falamos do perfil de pessoas, São Paulo, por ser uma capital assim que tem muita gente de todos os cantos do país, entendeu? Tem muita gente do Nordeste, de toda a região do país. Você também ainda encontra uma certa mão de obra com mais facilidade, digamos assim, umas pessoas que você consegue lidar um pouco melhor. Agora, tem uma terra que o nome dela já diz tudo. Extrema. Lá é Extrema. Lá é Extrema. Extrema é São Paulo ainda. Lá, Extrema fica na divisa de São Paulo. Fica muito São próximo Paulo de e Bragança Paulista. São Paulo com Minas. São Paulo com Minas, exatamente. Então fica muito do lado ali. Lá em Extrema, bem assim, Extrema tem pessoas praticamente de todas as regiões do Brasil, né? E na grande maioria delas... Tem muitas pessoas de Goiás, assim. Pernambuco, Goiás, Ceará, Bahia, da onde você for lá, você vai encontrar gente. Então, ou seja, são culturas diferentes que elas chegam todas numa cidade e ali elas se misturam. Entendeu? Só que lá também é uma cidade onde você tem muita vaga de emprego, onde a pessoa hoje ela chega aqui agora, ela conversa com o Bruno, fala, Bruno, aceitei tua vaga, que legal, bacana, tô indo ali fazer o exame admissional. Ele passou aqui na porta do Winston, o Winston ofereceu R$10 a mais para ele abandonou o Bruno aqui, vai no Winston e segue o barco. Entendeu? Isso daí lá, eu falo para você, se você for na região, quando você chegar lá, tipo, 90% das empresas lá dentro eles têm dificuldade em contratar pessoas. Você abre mão de obra temporária, é difícil de você conseguir fechar os quadros. Se você abre vaga fixa, você tem dificuldade de fechar os quadros. E quando você fecha, ou você oferece um benefício muito bom para o colaborador, alguma coisa que seja muito atrativa para ele, ou você esquece. Entendeu? Então, ou você não fecha o seu time, sem contar que você tem a dificuldade do transporte público, que na cidade não tem, não existe. Então, tudo lá é um fretado. Entendeu? Então, assim, acaba que isso dificulta ainda mais, porque... E onera para o empresário também, né?
Onera muito, porque você vai... Aqui, por exemplo, no Espírito Santo, você paga R$9 aqui, vamos colocar na Grande Vitória, a pessoa ela anda de Guarapari a Fundão. Aqui é mais... Você anda mais ou menos inteiro, o dia quiser. inteiro. Você fica de terminal em terminal aqui passeando. Um dia eu até falei que eu ia fazer isso. Eu fazia né? isso quando eu tinha 12, 13 anos, eu fiz muito isso. Fez muito Eu isso? pegava um vale transporte com meu pai Aham. e rodava todos os terminais. Naquela época não tinha tantos terminais. Aham. Mas eu conseguia rodar a Grande Vitória toda, fazia as 3, 4 voltas no dia. Sim. Não tinha tanto trânsito também naquela época. Mas continua sendo tem essa cultura, Pode, você né? pode. Aí lá em Extrema é assim. Lá um colaborador, por exemplo, para você, uma média de transporte para ele fica entre R$40 e R$60. O dia. O dia. Que isso? É, porque você vai contratar um carro pequeno. O cara ele vai te cobrar R$180, muitas das vezes, para poder transportar 4 pessoas. Ele tem que levar ao posto de trabalho e buscar. Você divide aí e você fala, caraca, meu. Nossa. Entendeu? Então, tipo assim, isso lá influencia muito no valor, por exemplo, da mão de obra. É um desafio, isso daí eu falo. Com relação assim, a perfil do RH mesmo, da pessoa, perfil psicológico da pessoa. Muda um pouco de estado para estado, Muda. um pouco de comportamento, né? O pessoal do Nordeste é mais acelerado, né? Entendeu? Ligado no girar. Ligado no Giraia, no 220, o pessoal do Nordeste eles são mais acelerados. E esse pessoal geralmente... Isso é bom ou ruim? Como que é? Até que ponto é bom ou ruim, né? Isso. Ele tem as duas vertentes, né? Tem as duas vertentes. Tem aquelas pessoas que elas chegam na operação e, tipo, elas são pau pra toda obra, entendeu? E tem aquelas pessoas que, tipo, se lá na terra delas elas não trabalhavam, entendeu? Aí chega lá e elas pensam que foram passear e lá que elas não vão trabalhar mesmo. Aí ela vai pra dentro do pátio pra fazer volume e não trabalhar. Então, assim, você encontra de tudo, eu falo. Então, assim, literalmente, o perfil, às vezes, ele muda muito de um estado pro outro. Mas você tem que ter ali, tipo, aquele jogo de cintura, saber levar. E aí eu falo o seguinte, nesse ponto, quem é muito fundamental é o líder da tua operação, digamos assim, que está lá na ponta, aquele cara que lida diretamente com o colaborador. Aquele dali, ele tem que ter o joguinho de cintura. Não, você quer ver lá e fazer hora extra. Ponta de lança, tem que estar lá. Ponta de lança. Ele tem que ser, olha, poxa, hoje eu vou precisar de fazer hora extra. Cara, tu consegue ficar. Eu preciso de você. Você é muito importante para o nosso negócio. E aí você tem que pegar e levar o cara. Então, esse cara lá na ponta, ele faz total diferença. Então, quando você tem um líder lá na ponta, que ele é muito bom para lidar com pessoas, aí você tem um pouco menos de trabalho. Entendeu? Mas assim, eu acho que o pessoal do Nordeste, eles são bem acelerados. Tem muita gente muito trabalhador, são muito aguerridos. Mas algumas pessoas... Mas, às vezes, tipo assim, aquela coisa do se irrita muito rápido. O temperamento, quando nós falamos de temperamento, o cara vai de 0 a 100 igual uma Ferrari, né? 6 segundos, né? Então é papo! Bruno, agora para você, explica pra gente aí, como que fica esse colaborador que chegou ali para essa empresa, como que fica a classificação dele, o que ele tem, quem é que vai custear essa despesa, como é que é? Aí o Max já vai acrescentar também, mas explica pra gente aí. Vou tentar fazer um catadão, se eu tiver indo para um outro assunto, você me corrige. Agora, primeiro ele estava falando da questão que ele consegue fazer uma terceirização temporária. A terceirização temporária, ela sempre existiu na legislação. Sim. Né? É uma coisa específica, a empresa dele tem que ter um cadastro no Ministério do Trabalho, né? Para ele poder fazer uma contratação de um funcionário temporário e alocar ele em um outro CNPJ. O empregado está no CNPJ dele, mas vai prestar um serviço num outro CNPJ. Por um tempo temporário, que se eu não me engano agora tem um limite de 2 anos. 270 dias. Isso. 9 meses, digamos assim. 9 meses, Isso. Tem os prazos, aí tem toda uma legislação específica para a questão de prazo também. Contratação. Isso. E isso sempre houve, né, na legislação. Alguns sindicatos tentam impedir algumas situações, né, porque eles gostam de algo mais fixado. Beleza. Mas quando chegou a reforma trabalhista de 2017, ela abriu um pouquinho mais o leque. Legal. Porque antigamente também existia a terceirização de atividade meio, né? Que é um exemplo. Eu gosto muito de falar de restaurante porque tem muitas situações que envolvem essa área, né? Você tem um restaurante e tem lá os seus funcionários são garçons e os cozinheiros. E você precisou de alguém para mexer no ar-condicionado do salão. Você vai contratar uma pessoa para ir lá mexer no ar-condicionado. Isso é uma atividade meio, então era permitido, né? Você contratar uma pessoa, um autônomo, fazer uma RPA.
Isso sempre existiu, né, na CLT. Em 2017, houve a possibilidade de você ter a terceirização de atividade fim. Então, o dono do restaurante hoje ele consegue terceirizar os garçons, os cozinheiros. O dono de posto de gasolina ele consegue terceirizar os frentistas. Um dono de uma loja de veículo consegue terceirizar os vendedores. Ele, no caso, faz muita terceirização de logística, né? Então, o pessoal, né, os auxiliares de operação logística ali, eles podem ser terceirizados, coisa que antes não poderia, entendeu? Legal. E essa bronca toda fica com você, Max. Essa bronca fica comigo, né? Sou o vilão ali da história. O empresário, ele tem o papel só de chegar ali no final do mês. Hoje um dia ele só manda mensagem bem assim pra mim: Max, olha, amanhã, tipo assim, pra semana que vem eu preciso de 10 pessoas na minha operação. E aí tudo certo. Aí você resolve. Ele não tem dor de cabeça com nada. Tem nada, pô. É uma coisa boa. Isso é muito bom, né, cara? Isso é bom. Assim, tudo. Hoje eu costumo sempre dizer o seguinte: acredito que o Bruno também tem bastante experiência nessa área, ele há de entender o seguinte. O grande problema das empresas hoje, ou ele é financeiro, ou ele é operacional. Entendeu? Isso. Então, assim, o empreendedor ele sempre sofre ou no financeiro ou no operacional. E muitas das vezes, porque quando a gente fala no financeiro, nós falamos às vezes da equipe de vendas dele, o cara tem que vender ali para gerar caixa para ele. Mas muitas das vezes a equipe de vendas dele vende e a operação ela não entrega. Eu acho, e aí ele acaba sofrendo. Eu acho esse papel que você exerce, Max, extraordinário, no sentido de a gente teve um crescimento de desemprego, Sim. né? E eu vejo um propósito, né, você trabalha com famílias, né? Você está empregando pessoas. Sim. Como é que é esse sentimento? Assim, essa semana, na verdade, a Mari, né? Ela trabalha lá com o nosso recrutamento de seleção e ela recebeu a mensagem de uma colaboradora falando o seguinte, que ela morava junto há 20 anos, né, mano? É isso que ela falou? Ela morava junto há 20 anos. Mandou mensagem para ela, convidando ela para poder ir no casamento dela, no bolo, é isso? Ia fazer um bolo de casamento que ela queria fazer há 20 anos e que estava agradecendo a vaga de emprego que nós tínhamos aberto para ela, porque ela era muito grata, que era nós naquele momento que estava proporcionando aquilo para ela. Uau. Obviamente, tipo assim, é o nosso negócio que está fazendo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Wilson, existe um propósito de vida. O Maxwell ele tem um propósito de vida. Eu sei que essa frase muitas das vezes ela é muito clichê na vida das pessoas, mas para mim, comigo, ela tem um peso, porque é fazer com que pessoas comuns elas literalmente consigam chegar em lugares que elas jamais imaginaram. Eu quero que as pessoas que elas estão ao meu lado, elas percebam que elas também conseguem. E eu costumo passar isso no dia a dia para as pessoas que estão comigo. Ontem, como eu falei para vocês, eu estava conversando com um colaborador meu, tipo assim, nós estávamos lá na praia e tal, caminhando e falando, e eu estava falando com eles justamente isso. Porque quando nós falamos, por exemplo, de pessoas, ou seja, hoje o meu negócio de forma direta, vamos botar que você trabalhe com 300 pessoas. Eu vou impactar de forma indiretamente falando umas 900 pessoas. Porque a pessoa que precisa de receber da Gold, ela precisa de pagar o aluguel, ou então precisa de pagar a internet dela, então ela acaba que gera emprego para o cara da internet, gera emprego para o cara do supermercado. Então, assim, nós alimentamos ali todo mundo. Vamos colocar aqui, em média, se você tem 200 pessoas trabalhando para você, vamos botar 150 sejam casados, porque na grande maioria são pais e mães de família, entendeu? E não tenham filhos, nós estamos falando diretamente de 600 pessoas. E esse impacto que nós causamos na vida da pessoa, eu falo para você que ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Porque certeza. Quando você erra aqui, não é você que sofre sozinho, você coloca uma família inteira e várias famílias, por exemplo, para poder sofrer lá na ponta. Então, esse trabalho, eu falo que eu costumo dizer que eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus colaboradores, porque eu sei que de forma direta ou indiretamente eu estou impactando na vida de várias pessoas. Imagina que nas minhas operações eu já cheguei a trabalhar com 500, 600 pessoas, literalmente, só dentro do meu quadro. Entendeu? Então você imagina só isso, quantas pessoas para baixo não depende disso. Então o impacto que nós geramos na vida das pessoas. E isso, eu falo, às vezes é aquela hora que dá vontade de você sair correndo, né? Que você fala, rapaz, eu não preciso de passar por tudo isso, aí dá vontade de você desistir, e aí ao mesmo tempo, isso é lapso que dá de memória, né?
Isso é lapso, eu falo que é lapso. Que aí vem na minha cabeça, rapaz, pelo amor de Deus, você não precisa de ter esse tanto de gente trabalhando para você. E aí depois eu boto a cabeça no lugar e falo, como que eu vou dominar o mundo sozinho? Exatamente. É aquele ponto que a gente estava comentando no início da coragem, né? Da coragem. Quantos que não têm essa coragem, que às vezes até teve uma oportunidade, tem a cabeça boa, tem uma situação, né, Sim. psicológica legal para fazer, mas não quer fazer, porque não quer ter a dor de cabeça, dor de cabeça. Né, enfrentar todos os desafios. Então prefere ficar acomodado, às vezes ganhando um salário, né, um mediano. Sim, ali, mediano. Tendo uma vida tranquila. Dá 18 horas, baixa o cartão, vai para casa e fica tranquilo. Às vezes eu fico com inveja desse tipo de pessoa. Às vezes eu vou ali na varanda do escritório. Eu vou na varanda do escritório assim, eu dou uma saída assim para pegar um ar por volta das 18 horas e olho lá para baixo e vejo o ponto de ônibus. Aí eu vejo as pessoas descendo, né, 18 horas e indo para casa assim, poxa, já acabou o expediente deles, elas vão pegar, vão ver uma Netflix, alguma coisa assim. E eu tô aqui ralando ainda, cheio de problema para resolver ainda hoje. Eu penso então, assim, entendeu? Às vezes dá essa invejinha às vezes dá essa invejinha santa deles, né? Eu penso que o propósito que nos move, ele acaba nesse momento aí, quando a gente lembra, fala, não, cara, o meu trabalho é necessário. Porque, se você pensar, Max falou aí de 600 pessoas na operação, né? Você tem lá várias empresas, né, que são os empreendedores, que têm os funcionários. Então, você pensar numa relação de cadeia assim, é gigante. É uma galera. A nossa função na sociedade, dentro da sociedade. Uma função também de atender o empresário, de trazer as informações, de posicionar a marca, de colocar ali, né, talvez um lead, um novo cliente, um novo contato, né, Max? Sim. Então, são reações que a gente tem que, se a gente colocasse na ponta do lápis, é uma grande engrenagem que a gente coloca o nosso papel, é essencial hoje. Eu tive um pouquinho dessa visão quando eu entrei para a faculdade de Ciências Contábeis, porque eu tinha outros cursos que eu poderia fazer, eu tinha outras oportunidades. Né? Eu tinha uma oportunidade de ser um técnico de radiologia, que eu atendia um cliente, eu trabalhava no escritório de contabilidade, a dona do laboratório, da clínica, né? Ela me falava, Bruno, eu gosto muito do seu atendimento, você podia ser um funcionário meu aqui, eu até te ajudo a pagar o curso, terminando você vem trabalhar comigo. E é um excelente salário, né? Sim. E muito maior até do que para quem trabalha dentro do escritório de contabilidade como um funcionário. Mas eu ficava pensando, poxa, mas será que um contador não seria uma profissão talvez que me desse maior impacto dentro da sociedade? Não, nada contra os técnicos de radiologia, mas talvez até questão de habilidade que eu tenho, que eu posso usar melhor a minha habilidade sendo um contador do que só um técnico de radiologia ali que vai fazer aquele serviço, tirar ali a fazer os exames, entregar para o paciente, né? Tudo bem, também é uma excelente profissão. Mas ou eu posso também, como contador, trabalhar em várias frentes. Tipo, posso ser um professor, né? O leque seria maior, né? Posso ser um consultor, um auditor. Um leque é maior. Então, eu pensei nisso, né? E aí eu ingressei na faculdade de Ciências Contábeis e enfrentei vários. Depois a gente vai fazer um podcast, né? Eu sendo entrevistado. Aí tem bastante você vai história contar também. essa história. Vou jogar uma bomba aqui agora. Estão aqui, papo de homem, né? Papo de gente grande. Como é que cara, para vocês? Todos nós trabalhamos aqui com as esposas. Max não pode falar muita coisa porque a Mari tá ali atrás. Vou beber uma água aqui, tá, gente? Hora de beber. Como que para vocês, assim, esse desafio, né? Porque é um desafio. Tem gente que fala, eu não consigo trabalhar com meu companheiro, com minha companheira, né? E a gente vem com os trancos e barrancos, puxando junto. Vai ali, tem os seus desafios junto, tem hora que dá uma discussão. Sim. Como que é? Conta aí pra gente aí, vocês. Bruno Cabola. Vamos lá, deixa eu pegar primeiro aqui, depois eu finalizo. Comigo foi o seguinte, eu comecei o escritório, a minha esposa ainda trabalhava no banco, né? E aí eu comecei o escritório sozinho mesmo. E eu tenho um problema que eu tenho assim, se o cliente falar que não pode me pagar no mês, tá com dificuldade, eu sou muito tranquilo. Vou relevando.
né? Eu automatizei o meu sistema de cobrança, né? A gente tem um sistema de cobrança bem bacana, né? De uma empresa que hoje é bem conhecida aí. E aí eu deixava robotizada a cobrança. Chegava SMS no celular Era do o cliente. contador bonzinho. O contador bonzinho. Esse é o perfeito. Então, assim, aconteceu o quê, né? Chegou um ponto que a minha inadimplência no escritório estava em mais de 60%. Nossa. E aí minha esposa aconteceu dela sair do banco e ficou um período em casa. E ela sempre foi muito boa nessa área financeira, porque ela trabalhou a vida inteira no banco. E ela tem o perfil de bancário, cara. O bancário é assim, o cliente está devendo, vai ter que pagar, pô. Não tem... É 880, não tem outro, né? Não tem conversa. Não tem conversa. Tem que pagar, tem que pagar. E aí ela entrou na área financeira para mim lá no escritório. Então, hoje a nossa inadimplência, eu olhei lá mês passado, acho que estava em 15%, assim, muito baixa. Assim, Muito baixo. Bem legal, entendeu? Tudo trabalho dela, né? Às vezes a gente entra num conflito, porque às vezes eu falo, poxa, mas não deixa o cliente... Às vezes esse cliente está com um problema. Não, mas eu vou ligar para conversar. Tá, às vezes não é a hora de ligar agora, deixa passar para o mês que vem. A gente fica um pouquinho nessa discussão, mas ela faz o trabalho dela, tá dando resultado. E tá funcionando. E tá tipo, girando. com relação de... Né, que é o casal junto ali no dia a dia, às vezes a gente tem um estresse, né? Porque tá junto ali, tá em casa, tá no escritório. Mas a gente tem assim, Deus tem nos abençoado, a gente consegue superar. Às vezes eu saio para visitar um cliente para não... Igual hoje, né? Parecido da vez. Hoje foi um dia que você me ligou, eu tava na rua, né? Eu não passei o dia no escritório. Então, uns dias diferentes, assim, para não ficar também ali todo dia, né? Olhando pra cara do outro. Então. Sim. Vai lá agora. Para mim, é muito fácil para mim, na verdade, é tranquilo. Legal. Eu lido muito bem com essa situação, consigo separar muito bem aquilo que é o relacionamento e aquilo que é o negócio. Eu não sei se isso é bom ou se é muito ruim, porque muitas das vezes eu sou muito incisivo e cobro do mesmo jeito, às vezes, como cobro de qualquer um outro colaborador. Mas, assim, para mim, para o Maxwell, ajuda muito. Facilita a minha vida. Eu sinto que, às vezes, tem um cuidado maior, né? Sim. Porque faz alguns filtros. Porque, querendo ou não, às vezes você está dentro de um ambiente corporativo e como você está ali acessível, gente, nós viemos da comunidade. Então, você não tem aquele negócio aquele chefão bom. Não, você já chega, já fala com todo mundo, já brinca, já vai ali, toma um cafezinho com todo mundo. Então, às vezes, algumas coisas do dia a dia, às vezes coisa pequena, toda hora a pessoa está lá na tua sala, bate lá. Não, rapaz, eu tô indo ali embaixo beber uma água. Então, essas certas coisas, às vezes, ele passa em algum momento a não incomodar. Hoje, graças a Deus, a minha esposa faz isso muito bem, ela protege lá para que eu consiga render um pouco mais. Legal. E, assim, no meu caso, eu sou muito bom em vendas, né? Então, eu vendo, eu faço tudo e, graças a Deus, eu consegui uma esposa que ela é da área de operação, entendeu? Então, eu cobro dela. Hoje mesmo lá, por exemplo, agora de tarde, rolou um estresse lá que ela fez uma reunião de, sei lá, uma meia hora e eu cheguei depois de 2 minutos. Ela falou, depois de casa nós vamos conversar sobre isso. Eu falei, não, nós dois conversamos aqui porque em casa nós não falamos de trabalho. Pronto, entendeu? já se safou. Já se safou. Eu tinha que me livrar, né, mano? Então, eu já joguei essa responsabilidade. E se eu chegar em casa hoje, que fique claro pra ela, e ela quiser falar sobre esse ponto, ela vai falar... Não, dentro do carro também é proibido. Aí nós só vamos falar amanhã lá na empresa. Amanhã marque seu horário lá e vamos conversar. Isso entendeu? Aí. Mas assim, graças a Deus, ela me ajuda muito. Muito dentro do meu negócio, faz parte. Detalhe, ela tá na licença maternidade, né, cara? Entendeu? Minha mulher na licença maternidade, o cinto apertou lá, eu falei, vem pra cá porque nós vamos fazer coisa de empresário. Eu tô vivendo a mesma fase. Assim, sim. Vocês estão com o neném pequeno, o nosso tá nascendo, Camila agora tá no hospital. Meu Deus, e você tá aqui gravando? Tá aqui gravando. E pra gente também, pra mim é muito tranquilo agora. Sim. No começo era estresse, era terrível, porque nós dois temos perfis de liderança. Sim. Então, quando você começa um pequeno negócio, não tem espaço para muito cacique. Não tem. Alguém tem que tocar o negócio ali. E até em sociedade. Eu estava lendo um livro, não lembro qual foi o livro, mas falando sobre isso, que toda sociedade tem que ser estabelecido quem é o líder. Quem é o líder, sim. Porque senão não dá certo. Não dá certo. Porque os dois vão querer mandar, os dois vão querer falar. E quando você constrói um negócio em casal, é a mesma coisa. Um tem que ser o líder.
E eu sempre bati o pé, falo, não, isso daqui é aqui, você tem a sua habilidade, beleza, a gente vai respeitar aqui o seu limite, eu vou respeitar o meu. Até a gente chegar no ponto de maturidade, foi muito desafiador, desgastante, mas conseguimos. Hoje, eu tenho um perfil parecido com o seu, de cobrar, né? Camila até fala assim, que eu sou muito bom para mandar. Sou um bom mandar mando e cobro. Sou bom para fazer esse trabalho. Né? Porque é isso daí, o papel do líder é esse. Delegar saber delegar a tarefa e depois ir lá cobrar. E aí, fulano, já foi executado, já foi feito, como é que é? E saber separar isso para não interferir em casa, eu acho que é o grande desafio. E por isso muita gente não consegue empreender em casal. Eu conheci várias pessoas que teve essa dificuldade em trabalhar às vezes com a esposa e tal, mas eu sempre acredito no seguinte, Winston, eu gosto muito quando o casal ele é empreendedor e ele trabalha junto. Eu acredito que o nosso resultado ele é muito maior. Eu nunca gostei, por exemplo, que a minha mulher trabalhasse fora, em um outro lugar. Porque por mais que você empreende e tal, você quer ter aquela vida sua, tipo de liberdade. Sim. Hoje eu quero fazer tal coisa e nós somos muito família. Então, ou seja, eu quero sair, quero estar com a minha esposa, digamos assim. Então, hoje eu falo assim, eu lido super bem com essa situação. Eu não vejo, por exemplo, dentro do meu negócio, a minha esposa trabalhando em um outro segmento, porque tendo em vista que ela sempre trabalhou com isso, sempre assim, né? Ela tem uma certa expertise na mesma área que nós atuamos, então para mim, tipo, tá perfeito. Entendeu? Ela trabalha, faz a parte dela, se errar, obviamente, nós cobramos, que faz parte, porque no fim das contas nós somos pressionados pelo resultado. Isso aí. Porque isso impacta diretamente. O trabalho hoje da Gold, ele impacta diretamente na operação do meu cliente se eu não consigo entregar a ele aquilo que ele me contratou. E essa é uma das nossas preocupações. Além de eu entregar a ele, eu tenho que entregar a ele pessoas qualificadas para que ele consiga ter uma melhor prestação de serviço ali dentro, uma maior produtividade. O neném já nasceu de uniforme, né? Rapaz, eu posso te falar que ele tem um bodyzinho da Gold? E hoje eu fui pegar umas camisas de uniforme, nós fizemos a logomarca, nós fizemos o rebrand. Eu tô aprendendo a falar esses negócios, porque esses caras... Palavreado em inglês, né? Palavreado em inglês, rapaz. E aí, nós fizemos o rebrand, então assim, na nova logomarca, aí nós fomos buscar hoje o uniforme da equipe lá e tal, todo mundo empolgado, não sei o quê. E quando eu cheguei lá, minha esposa até falou, tem como fazer um bodyzinho? Não, tenho pra criança. Porque, tipo assim, do Dia dos Pais, ela mandou fazer já com a logo da Gold já pro meu filho. O Dia dos Pais, ele já tava com a logo da Gold, entendeu? E até hoje, graças a Deus, assim, e aí eu tava vendo lá, bolo fofo, né? Que começou a ver agora, né? Os desenhinhos pra ele ficar assim, tá 4 mesinhos, né? Pra ele ficar aceleradinho lá. Aí ontem eu já baixei um lá que eu acho que é Boa Sorte, é isso o nome do negócio lá? Bons Sonhos. Aí eu falei, opa, é esse daqui. Aí eu tava vendo lá na empresa, o pessoal falou, Maxwell, isso daí é lavagem cerebral, tá? Você já tá fazendo no guri. Eu falei, rapaz, esse menino aqui, eu vou pavimentar o caminho, eu vou dominar 75% do mundo, ele vai dominar a diferença. Entendeu? Aí eles ficam acelerados comigo. Fala, rapaz, vou te falar, tá? Coitado desse menino. Fala, coitado nada, rapaz. Não, faz parte. Faz parte. Projeto, tem que entrar no projeto. Brunão tá com a Bia ali. A Beatriz, ela também tem o uniforme do escritório. Isso aí. Ela, às vezes veste lá, ajuda a gente, atende na recepção, serve café, água. Que legal. Muito legal. Gente. Que bacana. Perfeito. Que papo agradável, hein? Bacana demais ter vocês aqui. Tem muita coisa pra gente falar. Daria uns 3-4 horas de podcast. Sim, falaríamos aqui mais um monte de coisa. E agora, como que o empresário que está ali nos assistindo contrata a Gold? Onde que ele acha? Como que funciona? Né? O cara quer falar com você, Max? 60 segundos aí. 60 segundos? Eu falo pra ele o arrasta pra cima, agora depois... No final, né? Pessoal, olha, eu sempre quis dizer o arrasta pra cima, tá bom? Mas vamos lá. A Gold você vai encontrar lá na internet, você pode digitar lá www.goldgroup.com.br, você vai encontrar nossos contatos no site. Você tem o Instagram da empresa, Gold Group Service, né? @Gold Group Service, você pode nos encontrar lá também. Hoje nós temos uma empresa de marketing aí que os rapazes trabalham bastante, entendeu? Ele mostrou seu site. Tem o LinkedIn também. Tem o LinkedIn, Gold Group também, você pode nos encontrar lá. O empresário que quiser nos contratar, entra lá, por exemplo, na nossa rede social, entra no nosso site, acessa lá, pode encaminhar a sua solicitação e pode ter certeza que a nossa equipe de vendas vai estar pronta para poder te atender. Tem restrição de estado?
Tem nada, rapaz. Eu tô querendo ir pra América. Eu tô aqui negociando com um menino lá nos Estados Unidos. Eu tenho um menino que ele foi pra lá já tem uns 2 anos. E aí já tem uns 20 dias que nós dois estamos namorando essa situação para começar uma operação lá na área de pintura de casa. Que maravilha. Entendeu? E aí eu já tô aqui fazendo com ele algumas coisas tipo assim lá para poder adiantar. Então hoje eu não tenho fronteira não, tá bom? Fica tranquilo. Brunão, empreendedor que tá ali, Brunão estava tirando dúvidas aqui com o nosso querido produtor Diego Alves, né? O cara tem editora, foto, filmagem, né? Produz aí uma série de personalidades. Sabe quem estava aqui esses dias? Sávio, né? Tava aqui. Jogador de futebol? É. Ô, Diego, se você deixa esses caras bonitos, eu acredito que comigo você não vai ter muito trabalho não, tá? Tem não, né? Então, Diego, me coloca bonito aí, Diego, nesse negócio na rede social aí, porque, rapaz... Brunão tava tirando dúvida. Brunão, um empreendedor que quer um contador, que quer te encontrar, como que faz? É o primeiro ponto que a gente também não tem fronteiras. Isso aí. Eu atendo também, assim, questão do país inteiro. Existe uma dificuldade tributária, né? Mas a gente sempre está, na nossa equipe tributária sempre está com os desafios lá no escritório e a gente pesquisa e estuda e consegue atender em vários estados. Hoje eu tenho bastante clientes no Rio de Janeiro, né? Legal. Inclusive, mais para frente a gente está querendo já abrir uma filial lá. Né? Hoje a gente está com uns 15 clientes no Rio de Janeiro. E para quem quiser contratar, assim, se está no início ainda, né? Se está começando uma operação, iniciando um negócio, é até mais fácil, porque, né, a gente vai pegar desde o início, constituir a empresa, fazer todas... Contrato social. A gente também não só faz a parte de papelada. Se você precisar de uma reunião no escritório, ou a gente vai até o cliente e ajuda, né, em várias... dicas, né, situações internas ali da operação, né? Existem modalidades. Brunão me apresentou a modalidade de sociedade limitada unilateral. Unilateral? Unilateral, que é só o sócio único, né? Ah, sim. Sim, então assim, a gente precisa saber a necessidade do cliente. Então, uma reunião presencial no início é bem bacana. E também para o empresário que já está no mercado e está insatisfeito com o contador, não é muito ético eu querer, né, passar uma propaganda para... eu não posso, né, querer tirar uma empresa de um outro contador. Mas se você está insatisfeito e a contabilidade não está te atendendo, não tem nada de mais fazer uma conversa com a gente, marcar uma reunião também, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? E se for o caso mesmo de ter que trocar a contabilidade, a gente também está à disposição. Vale frisar aqui que do outro lado de cá, tá, Bruno? Do outro lado do cliente, a contabilidade ela faz toda a diferença para o negócio, para o empresário. Hoje, por exemplo, assim, o que o escritório de contabilidade ele faz para que nós, por exemplo, lá na empresa, tenhamos uma vida saudável de forma tributária é muito importante. Assim, eu percebo hoje o valor que o trabalho de vocês tem dentro de qualquer negócio. Sim. Então, uma orientação bem dada, aquela pronta resposta que às vezes o cara tá ali no sufoco. Isso acontece muito, que eu tô do lado de cá, né, Bruno? Aconteceu alguma coisa lá, uma notificação de alguma coisa e você precisa correndo. Eu preciso falar com o meu contador. E o contador tem que ser dinâmico. Tem hoje, que ser dinâmico. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui, já tem 3, 4 clientes que falaram aqui, eu não parei para responder, mas acabando aí que eu já vou responder. E é assim, eu não tenho horário, entendeu? Às vezes a pessoa, tem que respeitar de 8 às 18, vou falar com ele amanhã. Os meus clientes, eles sabem, né? E o meu perfil, eu estou de prontidão, assim, 24 horas praticamente. Eu falo para vocês, a minha vida é acelerada, mas a de vocês é pior. Porque... Mas assim, né? É uma nova geração de contadores hoje, não só eu faço isso, mas alguns amigos meus da minha idade também têm esse perfil, de estar atento o tempo inteiro e à disposição. Mas assim... Antigamente não era assim, né? Para você falar com um contador. Existem ainda contadores antigos. 18 horas ali, acabou. Sim. Né? 17h30, você já só amanhã. Aí, às vezes, o problema, tipo assim, sua empresa tem um quadro de funcionários noturno. Sim. Um funcionário, né, pediu demissão, precisa do aviso. Você vai pedir a quem? E o cara no outro dia já não está lá mais. Sim. Aí, às vezes, você sente falta de um atendimento personalizado, orgânico. É muito importante. Então a gente consegue oferecer isso hoje, né? Então é um dos nossos diferenciais. Perfeito. Esse foi o nosso Identicast
o podcast da agência Identidade Marketing. Se você precisa posicionar a sua marca, precisa fazer um brand ou rebrand da sua marca, construir um site, precisa de tráfego, precisa de gerir material para sua rede social, precisa de criar vídeo. Hoje a agência Identidade ela se posiciona como um diferencial aqui no Espírito Santo, que a gente faz aquilo que geralmente os nossos concorrentes não fazem, a gente entrega, e isso para você empreendedor é muito bacana, porque vem com um valor acessível. Então, se você precisa de posicionar a sua marca, aumentar a sua rede de contatos e aumentar a sua clientela e automaticamente as suas margens de faturamento e lucro, conte conosco, a gente está aqui para te servir, para te atender em tudo que você precisar. Pessoal, muito obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Brunão, Max. Agradeço isso, agradeço a Identidade. Um abraço para Camila, que deve estar nos assistindo. Tô gostando, hein? Tá gostando, Depois a gente negocia aí um contrato maior, né? Um contrato maior. Isso aí, vamos entendeu? sim, com Isso é certeza. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, a todos os clientes e empreendedores e funcionários e aqueles que estão ali nessa cadeia, que são impactados, né? A nossa gratidão a todas essas pessoas, porque se não fossem essas pessoas, Sim. nem aqui nós estaríamos, né? Se não fosse a nossa base, né, não, Max? Sim, eu quero, assim, no final aqui, eu quero literalmente agradecer a minha equipe. Eu quero agradecer a minha equipe interna, são as pessoas que fazem parte do nosso negócio girar. E eu quero agradecer também a minha equipe externa, aquelas pessoas que estão lá no pátio do meu cliente, aquelas pessoas que elas acordam cedo todos os dias, aquelas pessoas que elas têm compromisso com o horário, que elas sabem que elas de alguma forma, a empresa ela precisa dela. Eu quero muito agradecer meus colaboradores. Se não fossem eles, na verdade, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria hoje aqui nessa posição, sentado nesta cadeira. Eu agradeço muito, sou muito grato a eles. E, assim, quero deixar aqui meu empenho para eles, a minha palavra. Eu vou estar sempre aqui. Sou aquela pessoa completamente acessível. Eu quero fazer literalmente um time de torcedores. Eu vi essa frase, na verdade, de Rogério Salume, que ele sempre fala, cara, o que você precisa de tornar o seu colaborador, seu torcedor. E essa semana eu estava fazendo a integração de algumas pessoas no meu time e eu estava falando justamente isso. Eu falei, cara, neste momento que nós precisamos são de torcedores. Porque aquele colaborador que ele levanta de manhã cedo pensando que, nossa, para que eu vou trabalhar hoje? Trabalhar nessa empresa é muito ruim. Não, tudo bem. Entendeu? Mas assim, nós estamos precisando de torcedores. E colaborador torcedor, ele é muito importante. Tem várias pessoas, eu vejo isso lá no Instagram. Tem um menino que todas as vezes que nós postamos algumas coisas lá, ele vai lá e compartilha na rede dele. Eu queria deixar meu abraço para ele aqui. Ele sabe quem é que está falando. Acho que é Luiz Fernando. Entendeu? Então, assim, é sempre assim. Então, eu sou muito grato ao meu time, muito grato aos meus colaboradores. Se não fosse eles, obviamente, nós não estaremos aqui. E eu quero dizer para eles que eu continuo muito empenhado em gerar emprego, em gerar renda, em gerar transformação na vida deles. Esse é o meu propósito de vida. Muito bom. E muito obrigado você que nos acompanhou durante esse período. Nos vemos aqui na próxima quarta-feira, às 8 da noite, aqui no seu Identicast. Lembra de compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo empreendedor que precisa conhecer essa galera boa. Um grande abraço, nos vemos na próxima semana.